Oi pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos continuar falando sobre essa questão dos países desenvolvidos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais só para completar aquilo que vocês já sabem, já viram aí nas últimas aulas, né? A maior parte dos países que a gente chama de desenvolvidos são aqueles países que têm são os países mais ricos e mais industrializados. Então a gente pode fazer essa relação, né? Se o país ele é rico e ele é industrializado, geralmente ele é classificado como desenvolvido. E eles possuem uma renda muito elevada. E de uma certa forma, e de uma outra forma, a população desse país, né, desses países desenvolvidos, a sociedade, ela é classificada como uma sociedade de consumo. Porque a população ela tem ali um gigantesco e diversificado mercado ali de bens e serviços, né? Eles têm muitas opções, coisas que não acontecem nos países mais pobres, tá? E apesar, um fato importante, né? Nesses países desenvolvidos, vive apenas 18% da população mundial, né? Então, os outros 82% vivem nos países subdesenvolvidos. Então, olha essa questão. Mas apesar de apenas 18% da população viver nos países desenvolvidos, esses países correspondem a mais da metade da riqueza mundial. Então, reforçando aquilo que eu falei nas últimas aulas sobre as desigualdades, né, que existem aí no mundo. E essa concentração, como eu também já falei, ela acontece porque os países subdesenvolvidos, eles dependem dos países desenvolvidos. Então, esses países, eles acabam controlando essa jogada, né? Se mantendo como desenvolvidos, evitando que os subdesenvolvidos cresçam e comecem a competir com eles, né? Esses países, eles estão nas principais lideranças, dos principais movimentos aí políticos pelo mundo afora, as principais discussões, tanto em questões políticas, econômicas, como militar, ambiental. Esses países eles estão sempre na liderança, controlando todo o movimento, o fluxo aí no mundo. E isso, de certa forma, mantém eles sempre acima, né? O sistema produtivo global é dominado por essas grandes potências, por esses países desenvolvidos. Então, isso reforça ainda mais aquela questão da desigualdade. E aí toda essa renda, essa alta renda produzida nesses países desenvolvidos é investida em serviços públicos. Então, segurança, iluminação, moradia, água tratada, saneamento básico, rede de transporte, tudo isso é muito eficiente nesses países, porque eles transformam o que eles produzem em qualidade de vida para a população. E atrelado a isso, nós temos a renda per capita, né, que é a renda de cada pessoa nesses países é muito elevada. Então isso faz com que essas pessoas tenham um poder de consumo muito grande. Então elas consomem muito dentro do seu próprio país. E isso vai girando ainda mais a economia desses países. E um fato curioso, já terminando, é bem um resumo mesmo, porque lá no bloco está bem explicadinho para vocês. É curioso a gente identificar que esses países que são considerados desenvolvidos, eles têm uma relação muito forte com o processo de industrialização. Então, se a gente pegar de uma forma geral, todos os países que são considerados desenvolvidos são países que foram pioneiros naquele processo de industrialização. Então, países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, são países que lá no início do processo de industrialização já se destacaram e continuaram com esse processo, tá? Então, isso tem uma relação muito importante, né? A considerar esses países desenvolvidos com a questão da industrialização. Então, pessoal, de uma forma geral é bem isso. Dei uma lida bem bacana lá no que está escrito no bloco, tá um texto bem completo. Façam as atividades, qualquer dúvida é só me perguntar que eu vou ajudar, tá bom? Então valeu, até a próxima.